É um privilégio estar aqui na vossa presença, uma vez que largaram as vossas vidas para estar aqui conosco. E vamos hoje falar precisamente de pesquisas espíritas. Como é a parte 15, está quase a acabar este ciclo, pode parecer que é algo redundante ou repetitivo, mas não é. Ainda hoje, falando com um secretário de uma clínica, ele dizia em voz alta para com outro doente que enquanto cá andamos está tudo bem, porque depois nunca ninguém veio do lado de lá para dizer como é, se é que há vida para além da morte. Claro, eu como espírita não ia perder a oportunidade. Levantei a mão, sou Lucas, você não. Senão, temos aqui uma conferência. Não, é que de facto eles voltam todos os dias, durante todas as semanas, em todos os centros espíritas e às vezes até na nossa mente. Pois, mas sabe como é? Aquelas coisas aqui da sociedade. Sei como é, mas isso está errado. Foi muito interessante. Muito bem. Então, nós olhamos aqui para esta fotografia da NASA e ficamos maravilhados. Eu fico maravilhado principalmente porque não sei o que é que estou a ver. Mas, segundo consta, cada pontinho daqueles brilhantes, cada um, são milhares ou dezenas de milhares que a gente nem consegue contar, é um sol, é uma estrela, né? E existem muitas questões que se colocam, não é? Será que nós somos imortais? Isto nem conseguimos ver a olho nu. Isto foi agora nem foi com o Hubble. O Hubble já é muito velhinho. Foi com o novo telescópio James Webb, né? Que traz fotografias muito mais espantosas, né? E será que nós somos imortais? Ou morremos, acaba tudo, né? É uma questão óbvia, lógica, que se coloca. Então, para que é que servem estas galáxias, estas constelações, estes sóis, estas estrelas, estes sistemas de estrelas, no caso de cada estrela ter um sistema à volta como o nosso Sol tem? Para que é que isto serve se nós nem sequer lá chegamos com o olho, só podemos ver a fotografia na internet porque a NASA disponibilizou, tirada com muito sacrifício, né? Será que nós estamos ligados à Terra? Estamos aqui por acaso, né? Vamos ver. Allan Kardec, em 1857, ele demonstrou a imortalidade da alma e trouxe essa informação à humanidade, né? E esta continua-se a colocar esta questão, né? Existe vida além da morte? Sim ou não, né? Há quem fale da vida extraterrestre, da vida extraterrestre espiritual, da vida terrestre mas espiritual. Portanto, temos vários níveis de existência, possível existência, que nós conseguimos conceptualizar. Nós somos muito limitados, mas podem existir outros níveis de vida, ou níveis espirituais, ou níveis vibratórios que nem sequer nos passa pela cabeça. Também é a nossa pequenez evolutiva, não é? O importante é, se houver extraterrestres, que eles venham em paz, não é? Porque se trouxerem as paz, sempre vão trabalhando, vão fazendo qualquer coisinha, não é? Uns dizem que sim, outros dizem que não, uns dizem que têm provas, outros dizem que não têm provas, não é? Agora coloca-se outra questão. Esta vida para além da morte é uma crença? Uns dizem que sim, outros dizem que não. São crenças, são factos, são crenças cegas, são raciocínios factuais. São factos, sim ou não, não é? Se são factos, os factos são credíveis, sim ou não? Será que esses factos são uma alucinação? Vemos tudo distorcido, como está aqui na fotografia.
é uma realidade desfocada, é uma realidade fora da realidade, passa a redundância, como agora se diz, uma realidade alternativa. A gente fina é outra coisa, não é? Uma coisa são os factos, outra coisa são as crenças. Eu vou-vos mostrar agora um slide que demonstra bem a diferença entre um facto e uma crença, que é este. Está provado cientificamente que há mais aviões debaixo da água do que submarinos no céu. É verdade ou não é? Pode parecer parvo, mas é verdade. Isto é um facto, não é? E não é preciso um estudo científico para isso, não é? Outro facto admirável é que aquelas pessoas que fazem anos mais vezes são as que vivem mais tempo, não é? Então, brincando um pouco com isso, muitas vezes, principalmente pessoas ligadas à área da ciência, que eu respeito muito, porque a ciência é sem dúvida nenhuma um dos campos que nos impulsiona para a frente, mas, embora haja outras fontes do conhecimento, né? Mas às vezes há pessoas que dizem assim, não, se a ciência não consegue comprovar isso, isso não é verdade. Não é verdade. Isso que não é verdade. Isso não é verdade. Porque há coisas que se provam que não são verdade. E há coisas que não se conseguem provar que são verdade. E quem não é preciso ser cientista para saber isso. Basta ler alguns livros, né? Outro problema nesta discussão, nesta ambivalência entre vida para além da morte, existe, não existe, etc., é muitas vezes, em termos de crenças, se os interlocutores se entendem. Porque às vezes aquelas pessoas que são a favor da imortalidade não percebem os que são contra a imortalidade dizem, né? Há tempos, falando com um entrevistador, ele estava a falar de uma maneira completamente dispar do que eu estava a dizer, porque ele assumia que Jesus de Nazaré era Deus. E então estávamos a falar em registros completamente diferentes. Até que eu tive de dizer, espera aí, para nós espíritas Jesus não é Deus. Ai não, porque é a assunção da ideia católica, que Jesus é Deus, é Filho de Deus, mas também é Deus, que é aquela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus não ensinou isso. Isso foi criado pela humanidade no Concílio de Niceia, em 330 e tal. Foi imposto esse dogma da Santíssima Trindade, entre outros dogmas. Mas isso são coisas da Igreja Católica, tudo bem. Agora, muitas vezes é preciso sabermos o que é que estamos a conversar. Estes dois, né? Ninguém sabe o dia da manhã. Estava com um pensamento filosófico. E como era quinta, ele disse, não, amanhã é sexta. É óbvio, não é? Muito bem. Então, depois temos as crenças religiosas que entram muitas vezes no fanatismo. Há pessoas que dizem assim, esta senhora é da minha religião, sei lá, testemunha de Jeová, ou católico, ou outra coisa qualquer, só nós é que vamos para o céu, os outros são desgraçados, vão para o inferno, não é? É uma questão de fé cega, que é o caso deste indivíduo, né? Eu fiquei admirado com a fé dele, né? É uma fé impressionante. Deve ser português, pelo espírito de improviso, né? Nunca façam isso, né? Então, isto denota que o homem é profundamente crente, porque não só ele estava a acreditar que não ia cair dali abaixo, como estava ainda por cima a acreditar que estes dois não se iam mexer, não é? Muito bem, esta introdução toda para dizer o quê? Que nesta coisa complexa que é a vida humana, a vida na terra, a vida animal, a vida vegetal, né? A vida na terra, né? Tudo isto teve um antes e um depois em relação ao espiritismo. Antes acreditava-se na vida para além da morte, era assim e acabou. Mas provas, já não, é um dogma, tens de aceitar, está tudo bem, ou não, mas já tens de aceitar, é assim e é assim. Eu uma vez perguntei eu andava num grupo de jovens católicos antes de ser espírita, e perguntei ao padre, que já desencarnou em Viana do Castelo, um padre impecável,
E eu perguntei-lhe, Sr. Padre, como é que vai ser essa história da ressurreição dos mortos? Eu tinha para aí 15, 16 anos. Portanto, já lá vão uns aninhos, né? Já passaram para aí 10 anos. E então, como é que vai ser isso, a ressurreição dos mortos? No fim dos tempos, toda a gente vai ressuscitar, milhões e milhões de pessoas, desde o tempo dos visigodos só até agora. Como é que vamos caber todos aqui? Ele ficou assim a olhar para mim e disse assim, este indivíduo com esta idade já faz perguntas parvas. E depois chamou-me e disse assim, Lucas, anda cá, a gente ensina isso ao povo, mas já que tu queres outras respostas, eu vou-te explicar. Olhem a resposta que o padre me deu. Eu tinha 15 anos, tenho 62. Uma resposta 100% espírita. Diz ele assim, a ressurreição dos mortos não é assim. Não. Nós entendemos, só que não podemos dizer isto às pessoas porque as pessoas não entendem. Achava ele, porque eu com 15, 16 anos entendia, as pessoas entendiam. Nós achamos que a ressurreição dá-se no momento da morte, em que o espírito larga o corpo e vai animado de uma corporeidade energética. E esta? Padre Constantino, ele se estiver no além, está no além, se me tiver a ouvir, ele sabe que é verdade. Era da Diocese de Viana do Castelo. Uma pessoa impecável, fantástica, muito, muito culta. E eu fiquei extasiado com aquela resposta. E satisfez-me perfeitamente. Só mais uns 5, 6 anos depois, quando me tornei espírita, com 20 anos, é que eu percebi o que ele queria dizer. Ele estava-se a referir ao corpo espiritual, ao perispírito, não é? Então, com o aparecimento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, depois do Espiritismo aparecer, não há necessidade de acreditar na vida para além da morte, porque foi comprovada que a vida continua. Porquê? Em vez de haver a fé cega, tens de acreditar porque sim, passou a haver a fé raciocinada. Não precisas acreditar. Sabes que é assim porque tu próprio podes pesquisar, se quiseres, em qualquer parte do mundo. Não é? Ok? Então, no entanto, ainda hoje há pessoas com uma craveira intelectual que eu nunca chegarei aos calcanhares, né? Temos, por exemplo, aquele grande gênio das neurociências, o Dr. Damásio, né? Que é talvez um dos maiores gênios, e a esposa dele, a doutora Ana Damásio, que vem agora, curiosamente, fazer uma conferência em Portugal, no aniversário da Fundação Bial, vai ser em Lisboa, qualquer pessoa pode ir, tem de se inscrever, é gratuito. E ele, sendo um dos génios da ciência, dá a entender que a mente é um produto do cérebro, o que é uma visão perfeitamente primitiva, né? A mente, produto do cérebro, como se fosse, é uma visão materialista, é uma visão atrasada, é uma visão que não se coaduna com a realidade espiritual. Sem qualquer tipo de críticas, isto é só para nós vermos que ainda hoje, em pleno século XXI, existem os dois campos das opiniões. E um deles, uma das afirmações que se faz é que as pesquisas em torno da imortalidade não são científicas. A gente diz assim, quem pesquisa a imortalidade, isso não é pesquisa científica. O que é um disparate doutrinário, é um disparate científico, não é? E é um disparate filosófico, é um disparate a todo tamanho. Porquê? Onde é que está escrito que a ciência só pode investigar coisas materiais táteis? Né? Isso é precisamente o espírito anti-ciência. O verdadeiro cientista é aquele que está aberto a tudo aquilo, inclusive é aquilo que ele não entende. Muitos dos cientistas atuais, felizmente cada vez menos, não pesquisam a espiritualidade porque dizem assim, como o espírito não existe, como é que sabe? Eu acho que não existe porque eu não acredito, então eu não pesquiso, não perco tempo. E isto é um fanatismo muito parecido com o fanatismo igrejeiro no tempo da Santa Inquisição, onde nós andamos, não é? Outra das frases é, só as pessoas fracas de cabeça é que pesquisam isto.
E nós vamos demonstrar o oposto hoje. Outra das afirmações: a ciência nunca pesquisou a imortalidade. Este é o maior disparate que se diz ainda hoje. Sempre, desde que o homem é homem, que o ser humano foi buscando a espiritualidade. Começou à sua maneira no tempo dos rituais mágicos, quando via uma trevoada e ajoelhava-se porque pensava que eram uns deuses, etc., né? Até chegarmos aos tempos atuais. Então, amigos, isto que aqui vemos não passam de mitos, de crenças, que muitas vezes são veiculadas por pessoas de ciência. A ciência não tem uma palavra, não diz isto é branco ou preto, não. A ciência é um campo aberto. Tem cientistas, posso ter 2, 3 cientistas que não querem pesquisar o espírito e ter 3 ou 4 que querem pesquisar e ter outros 3 ou 4 ali que não acreditam, mas estão de mente aberta, também querem pesquisar. Estão a ver? E é este conjunto eclético em todo o planeta que vai fazendo com que a ciência empurre a evolução para a frente. A ciência não é uma disciplina como a matemática. Não, isto é assim dentro de 4 paredes. Não é. Ok? Então a realidade é diferente. Isto não é um mito, não é uma crença. Olhem, eu estive a contar assim muito por alto, só desde 1857 até agora, muito por alto, cerca de 200 cientistas em todo o mundo pesquisaram a imortalidade da alma e comprovaram a imortalidade do espírito desde 1857, depois de Kardec, né? Demonstrando que Kardec estava certo quando afirmou que a vida continuava. Vou-vos apresentar num vídeo pequenino de 1 minuto cerca de 72 personalidades de alto gabarito dos mais considerados e conceituados cientistas da época, desde 1857 até os dias de hoje, que nós já apresentámos aqui. Muito bem. Depois podem ver no YouTube do Centro de Cultura Espírita ou no Facebook, com mais calma, se quiserem ver os nomes um a um,
Depois de todos estes que já falámos ao longo das últimas 14 palestras, hoje vamos apresentar um novo cientista que tem pesquisado as áreas da espiritualidade e a interligação entre a ciência e a espiritualidade, que é o Dr. Júlio Prieto Peres, Júlio Fernando Prieto Peres, que nasceu em 1968 e é muito interessante. Ele é uma pessoa muito afável. Irá ser entrevistado pela ADEP TV, se não me falha a memória, no dia 4 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30, se quiserem acompanhar na internet, estejam à vontade. Ele é psicólogo clínico, doutor em neurociências de comportamento e escritor também. Fez o pós-doutoramento na área da imagiologia e da radiologia, né? Ele pesquisou os campos das neurociências e da psicologia, fez também investigação, foi pioneiro na condução da pesquisa a respeito da espiritualidade na prática clínica no âmbito das neurociências. Essencialmente, ele pesquisou a mediunidade através de neuroimagens e pesquisou também, fez o link entre as neurociências e a psicologia, onde ele apresenta a regressão de memória, a terapia regressiva a vivências passadas, como uma técnica muito útil para auxiliar na psicoterapia. Né? Tese essa que foi inclusive apresentada num paper científico de um jornal internacional que daqui a bocado vamos apresentar. Ele tem três livros, mas dois são mais conhecidos, que é Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. Portanto, ele é psicoterapeuta, dá consultas na sua clínica, para além de ser professor e também de ser investigador, músico, fotógrafo, tem várias qualidades, não é? Ele fez uma experiência muito interessante com a Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, da qual vamos falar mais à frente. Portanto, num dos trabalhos que foi apresentado na revista Plus One, avaliaram a atividade cerebral de médiuns em transe mediúnico. Portanto, neste caso eram médiuns de psicografia. E esta pesquisa comparou os gráficos da atividade cerebral durante a ação da psicografia e posterior. O que é que aconteceu? Eles pegaram em 10 médiuns, levaram para a Universidade da Pensilvânia 5 médiuns psicográficos reconhecidos há mais de 20 anos e outros 5 que eram novatos. E então, utilizando o equipamento PET, tomografia por emissão de positrões, né, que é aquela máquina muito sofisticada, mais sofisticada que a ressonância magnética, eles analisaram o fluxo sanguíneo do cérebro dos médiuns em estado normal, quando estavam a escrever textos da sua própria criatividade. Olha, escrever agora um texto sobre química, e ela começa, como ela é química, vai escrever sobre química. E via um fluxo sanguíneo dentro do crânio. E depois pediam à Catarina, no caso dela ser médium de psicografia, que se concentrasse, sintonizasse com os bons espíritos e que os escrevesse. E geralmente os textos que eram escritos eram muito mais complexos do que os textos que ela escrevia em estado de lucidez, que deveria ativar mais o cérebro, aumentando o fluxo sanguíneo. E o que acontecia era precisamente o contrário. Quando ela estava em transe, o fluxo sanguíneo diminuía, né? O que acaba por ser um paradoxo científico. Já vamos ver isto, né? Portanto, a equipa de Júlio Peres juntou voluntários que tinham entre 15 a 47 anos de experiência em psicografia. Portanto, ele utilizou a neuroimagem
para avaliar os efeitos neurológicos da psicoterapia também, com aquilo que eu falei há bocado. Os artigos publicados versam sobre psicoterapia, trauma psicológico, espiritualidade, religião, reencarnação, resiliência, etc. Tem aqui também um outro livro que penso que não está traduzido ao português, que é Neuroimagem para Clínicos, né? Vemos aqui o Dr. Júlio Preto Pérez, juntamente com o Dr. Alexander Moreira Almeida, era mais novinho, aquele que esteve cá nas nossas jornadas, e aqui o Dr. Andrew Newberg, um cientista americano da Universidade da Pensilvânia. Os três, com mais dois ainda, juntaram-se para fazer estes estudos em torno da mediunidade, né? Então ele concluiu da possibilidade de estudar o espírito através da comunicação espiritual que é realizada pelo médium para introduzir um estudo desenvolvido. Reparem, este era um estudo que, se nós fôssemos ter com um cientista materialista, ele dizia logo: eu não vou fazer isto porque isso não existe. Estão a ver? No entanto, algo que não é material, palpável, que é o contacto com os espíritos, pode ser pesquisável, desde que haja uma metodologia adequada ao método científico, uma pesquisa, uma proposta bem baseada, né? A pesquisa reuniu 10 médicos brasileiros na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, para analisar por meio de neuroimagem a comunicação espiritual. Temos aqui uma fotografia com o Dr. Andrew Newberg. Então, afinal, isto é possível pesquisar, né? Temos aqui o site da Clínica Júlio Pérez, se alguém quiser marcar uma consulta com ele no campo da psicoterapia ou tirar informações. E os dois livros, este é o último livro dele, A Razão e Prática, que está à venda já também em português. Um dos estudos científicos que ele apresentou foi publicado, a Ciência e as Experiências Mediúnicas de Psicografias, precisamente com esta equipa de 5 pessoas, Dr. Andrew Newberg, Dr. Alexander Moreira Almeida, Júlio Pérez e mais estes dois. Neuroimagem durante o estado de transe, uma contribuição ao estudo da dissociação. A dissociação, isto é como se, quando nós entramos num estado alterado de consciência, né? Portanto, é como se o espírito estivesse simultaneamente em 2 planos. Isso acontece quando estamos a fazer regressão de memória por hipnose superficial, ou são chamados também, tecnicamente, os estados dissociativos da personalidade. Aqui vemos as imagens dos cérebros dos médiuns quando estavam a psicografar, portanto, as partes que eram irrigadas pelo sangue, né? E aqui vemos os vários links onde podem encontrar isto e muito mais. Basta ir ao site, ao nosso YouTube, encontram lá a palestra e podem parar e copiar. A pesquisa evidenciou que áreas do cérebro normalmente ativas no que toca ao planeamento das ideias, a escrever, era menor do que quando o próprio médium escrevia por si próprio, sem envolvimento espiritual. Aquilo que eu dizia há bocado. Quer dizer, se quando o médium está a psicografar, se fosse uma coisa dele, ele iria ativar áreas do cérebro que têm a ver com a criatividade, que é o que acontece quando a pessoa está a escrever um artigo seu, um texto seu. Mas no campo mediúnico acontece precisamente o oposto, evidenciando, através da irrigação sanguínea, que quando se está a psicografar, a pessoa não está na área da criatividade, mas sim está a funcionar como um médium, um meio de transporte de comunicação de um mundo espiritual para o outro. Pelo menos esta é a explicação destes cientistas, né? Vemos aqui na Universidade da Pensilvânia um equipamento que foi utilizado na medicina nuclear. Um outro artigo que saiu numa revista sobre os trabalhos do Dr. Júlio, Comunicação com os Mortos, e aqui vemos o artigo do jornal Nervos and qualquer coisa, Disease, não me lembro agora,
Journal of Nervous and Mental Disease. É um jornal científico, se não me falha a memória, em inglês, que apresentou este estudo científico do Dr. Júlio Pérez. Se deve a psicoterapia se deve a reencarnação ser considerada na psicoterapia. O Dr. Júlio defende que sim, que se fizer uma abordagem reencarnacionista da psicoterapia pode ser mais útil ao doente do que se fizer uma mera abordagem sem falar de reencarnação ou da espiritualidade. E vamos ver isso. O trabalho dele foi tão importante a nível mundial e no Brasil também, que ele foi convidado para ir ao programa do Jô Soares, não sei se conhecem, aquele senhor magrinho da televisão, tinha programas fantásticos, né? E vou-vos deixar só aqui um bocadinho, o programa tem 24 minutos, mas aqui só vou apresentar 1 minuto. Depois, se quiserem, podem ver o programa na íntegra no YouTube, porque ele está lá. Próxima entrevista, que é com o Dr. Júlio Pérez. Por favor. Fica aqui. Muito bem. Ora bem, de realçar que este estudo do Dr. Júlio foi o primeiro a nível mundial utilizando o método de neuroimagem em 2012 sobre médiuns de psicografia. Os textos psicografados eram mais complexos que os textos não psicografados, quer dizer, as pessoas que escreviam, os textos recebidos pelos espíritos eram mais complexos do que os textos feitos pelos médiuns em estado normal. Ora, se em estado normal já irriga mais o cérebro, sendo os textos mais complexos, se fossem feitos pelo próprio médium, tipo Freud, ele teria de estar a elaborar, e ainda por cima textos mais complexos, o que iria irrigar ainda mais o cérebro naquelas zonas que, curiosamente, eram menos irrigadas, o que eles não conseguem entender. O chamado paradoxo científico. Porquê? Por exemplo, no caso dos jogadores de xadrez, um jogador de xadrez, é a minha vez de jogar, eu não vou jogar só para a próxima jogada. Eu começo já a imaginar no futuro, se ele jogar aquela peça, eu ponho o cavalo ali, ponho a dama ali, ponho o peão para acolá. Eu tenho de imaginar em média umas 10 jogadas à frente. Estão a ver? E esse raciocínio faz com que eu irrigue o meu cérebro em áreas que têm a ver com quê? Com a criatividade, não é? E é precisamente o que não acontece. Isto acontece com a criatividade. Devia acontecer com os médiuns quando estão a escrever coisas que eles próprios não sabem ou não dominam. Então, mas isto é a criatividade deles, não é? Foi isso que foi demonstrado através dos esquemas. Não há outra resposta. A não ser a resposta proposta pelos cientistas espíritas, não há outra resposta que explique este paradoxo científico. É muito interessante que o Dr. Júlio fez esse trabalho das neuroimagens para a USP, para a Universidade de São Paulo. E então ele teve contacto com um psiquiatra austríaco. Neste estudo, o Dr. Júlio chegava à conclusão que algumas pessoas que eram taxadas de psicóticas ou de esquizofrénicas não eram. Eram pessoas que, quiçá, tinham características mediúnicas, que não eram conhecidas pelos médicos, ou que poderiam até ser reminiscências de vidas passadas que eram tratadas com o telemóvel desligado, por exemplo, ou então eram tratadas essencialmente com reencarnação, não é? Ok, então, reparem, este psiquiatra austríaco, que era ateu, graças a Deus, era ateu, era materialista, depois de ver, olhem o que é um cientista de mente aberta, depois de ver o estudo do Dr. Júlio, ele disse assim, meu Deus, mas eu nos últimos 10, 15 anos eu tenho dezenas de casos de doentes meus que eu considerei psicóticos e esquizofrénicos. Então ele teve a humildade e teve
como é que eu hei de dizer, a honestidade intelectual de chamar os doentes um a um daqueles que ele tinha taxado de psicóticos e esquizofrénicos, reavaliá-los de acordo com as orientações do Dr. Júlio, para ver se de facto o eram ou se teriam sido mal avaliados. Olhem que coisa notável, não é? E é assim que o mundo avança, não é? Vemos aqui na Universidade de Aachen, eu acho que há aqui uma pessoa que conhece, não é? Que é ali o Renato. O Renato tem mediunidade de psicopictografia, isto é, em transe faz uns desenhozinhos, supostamente da origem dos espíritos. E então o Renato, que na altura estava no Brasil, coincidência, se é que há coincidências, agora está cá em Portugal, e outros médiuns de psicopictografia foram convidados para ir à Alemanha, a Aachen, para serem investigados e analisados do ponto de vista científico. Se aquilo era de origem psicótica ou não, ou neurótico ou não, ou esquizofrénico ou não. Onde teve também aquele famoso pintor que alguns conhecem, o Florencio Anton, e outros, né? E onde teve o Dr. Júlio, penso que sim, o Dr. Alexander Moreira Almeida, né? E outros, né? Então, a doutora Alessandra Manieri foi a pesquisadora que serviu de elo de ligação com esta equipa, né? Então foi feito o estudo das expressões mediúnicas comparadas com as expressões psicóticas. É muito interessante isto, porque às vezes os médiuns, quando estão em transes, fazem determinadas caretas, não é propriamente necessário ou obrigatório, mas fazem. Um médico que não conheça pode pensar, este indivíduo está com um surto psicótico, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. E eles fizeram essa distinção entre uma coisa e outra. Fizeram um estudo com os tais médiuns de pintura mediúnica, e concluíram que os médiuns podem entrar e sair do transe quando querem. Quando querem, não é dominados pelos espíritos. O médium, se quiser, dá abertura para pintar, se não quiser, não dá. Ok? Os psicóticos não. Têm esses traços, têm essas coisas inopinadamente ou quase sempre. Portanto, não depende do seu eu. O que significa que a mediunidade não tem nada a ver com patologia médica, né? Vemos aqui numa outra universidade, na Austrália, na Universidade de New South Wales, né? Onde um grupo de neurociências convidou o Dr. Júlio para lá ir falar, precisamente porquê? Por causa dos rituais espirituais dos aborígenes. Não é fantástico isto? Da Austrália para o Brasil. E ele foi e apresentou precisamente esse mesmo estudo, para eles se aperceberem que os aborígenes, naqueles seus rituais, às vezes com aquelas substâncias psicadélicas que provocam um transe mediúnico, etc., obviamente práticas que não são espíritas, né? São mediúnicas, mas não espíritas, que chegaram à mesma conclusão, que isso é um processo normal e cultural dentro dos aborígenes, que não tem nada a ver com casos de psicóticos ou similares. E o Dr. Júlio diz-nos ainda que da população mundial, reparem, 48% da população mundial refere que já teve pelo menos uma experiência espiritual. E isto é incrível, não é? É quase metade. E mais, com impacto positivo na sua vida, o que implica experiências normais e não anómalas. Porque se fossem anómalas não tinham um impacto positivo na nossa vida, não é? Este é o artigo do jornal Nervous and Mental Disease, portanto, foi publicado em 2011, deve a psicoterapia considerar a reencarnação? Felizmente, de uns 10 anos para cá, vários estudos vêm sendo conduzidos a respeito das experiências espirituais. São inúmeros os tipos de experiências espirituais. E seria bom começar com essa distinção, né? Uma experiência espiritual como meditação pode ter reciprocidades neurais diferentes de uma experiência como a prece ou como a psicografia ou como a glossolalia, que é falar em línguas e assim por diante. O ponto fundamental, que é mais relativo à linha de pesquisa que me interessa,
envolve mediunidade. O que a gente vem observando nesses primeiros achados? Que durante a psicografia, a complexidade do texto é relativamente superior à complexidade do texto original, sem o transe mediúnico. No entanto, o que acontece no cérebro desses médiuns é um decréscimo de atividade em comparação com a atividade do texto original, relacionado justamente esses circuitos com o planejamento, a criatividade, o que nos chama bastante atenção. Muito bem, estamos na fase final. Júlio Pérez fez esta integração entre a espiritualidade e a ciência, né? Espiritualidade e psicologia, psicologia e reencarnação. E isto é um passo gigante na pesquisa científica, porque finalmente deixou de haver aquela cortina que separa a espiritualidade da ciência, porque está tudo junto, não é? Nós é que na nossa pequenez separamos. Então, é muito importante realçar estes conceitos que o Dr. Júlio Pérez apresenta aqui. Entre religião e espiritualidade, muita gente confunde. Religião é uma coisa inventada pelos homens. Eu posso criar uma religião, em Portugal há 100 e tal religiões registadas, na América há muitos mais, que são quase todas comerciais, né? Eu posso criar uma religião. A Igreja Católica foi criada pelos homens, as igrejas protestantes foram criadas pelos homens. Portanto, as igrejas não, mas a religião budista foi criada pelos homens. Então, todas as religiões foram criadas pelos homens. Jesus não criou nenhuma religião, por hipótese, né? Então, por hipótese não, foi mesmo. A religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, símbolos projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado e o transcendente. A espiritualidade é outra coisa, é uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e sobre o relacionamento com o sagrado e o transcendente. Vocês já viram há uma fotografia que anda a circular aí na internet, no Facebook, etc., que é um peixe dentro de um aquário, e o aquário dentro do oceano, onde tem um outro peixe fora do aquário. E o peixe está ali confortável dentro do aquário, é a religião. O peixe que está fora do aquário, que tem acesso ao oceano todo, é a espiritualidade. É isso que o espiritismo defende, a espiritualidade, a ligação de cada um de nós com o divino, não é? Então, amigos, com a espiritualidade podemos equipar os indivíduos para responder às situações em que se vêem face a face com os limites do poder e do controle humanos quando confrontados com as suas vulnerabilidades. Isto é, através de estudos, de pesquisas, de interrogatórios, salvo seja, inquéritos, obrigado, estava-me a fugir a palavra, com os doentes, os cientistas têm chegado à conclusão de que qualquer pessoa que esteja na área da espiritualidade ou na área das religiões lida muito melhor com as doenças, com a morte, com as dificuldades financeiras, etc, etc, ok? Portanto, para diminuir o sofrer e desenvolver a finalidade e significado em face ao trauma. Não sei se sabem, mas o Dr. Júlio Pérez é um dos 3 filhos, salvo erro são 3, deste casal magnífico, o engenheiro Ney Preto Pérez e a doutora Maria Júlia Preto Pérez. Ela era médica, desencarnou há pouco tempo, ele é engenheiro, trabalhou com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, trabalhou em part-time, gratuitamente, porque ele ainda hoje penso que trabalha como engenheiro. E aqui vemos a doutora Maria Júlia a fazer regressão de memória, a fazer uma experiência em que a doente que está a fazer regressão de memória está ligada com elétrodos a um computador e com uma máquina de filmar, né? Ela foi uma das pioneiras da regressão de memória, que aprendeu com um médico americano, o Dr. Morris Netterton, e então ela levou para o Brasil. E no Brasil fez escola, e do Brasil trouxe para Portugal. Ela e a assistente dela, que era a doutora Cláudia Lima.
Entretanto, ela regressou ao Brasil, porque não podia continuar a vir cá 3 em 3 meses, e ficou a doutora Gláucia Lima com esse trabalho, que foi notável, de trazer esta área do conhecimento aos médicos e aos psicólogos portugueses, que hoje está plenamente vulgarizado. Então, aqui o Dr. Júlio, quando tinha 15 anos, 16, acompanhava o pai, muitas vezes, juntamente com o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, com uma máquina fotográfica que iam investigar fenómenos de poltergeist, vejam bem, arremesso de pedras, para pirogenia, coisas começavam a arder do nada, e ele lá ia todo contente e feliz com a sua maquineta fotográfica. Portanto, já tem esse espírito científico desde muito cedo. E é hoje, os resultados neurocientíficos, conclui ele, trouxeram evidências robustas da vida espiritual. É um cientista a dizer que não há dúvidas de que a vida continua, né? Baseado, obviamente, em experiências. Então, amigos, para ficar apenas na internet, para se quem quiser consultar, deixamos aqui os contactos do Dr. Júlio, Instagram, site, Facebook dele, Facebook da clínica, YouTube, os artigos científicos que ele partilhou com o Dr. Alexander Moreira Almeida e outros, o Dr. Andrew Newberg e outros. Temos aqui vários, não vou falar agora nisto, fica apenas em arquivo para quem quiser. E a caminho do fim da nossa palestra, colocamos esta questão. É crível acreditar que com a morte do corpo tudo acaba? É crível acreditar que a seguir à morte do corpo de carne vem o nada? Como é que eu vou acreditar que não há o espírito depois de tanta prova de que o espírito existe? Vamos para um raciocínio até mais infantil. Se a Catarina, estás viva? Estou. Ela disse que sim. Se ela caísse agora e fizéssemos massagem cardíaca, nada, desencarnava agora, o que é que falta à Catarina de há 2 minutos atrás? Morreu, mas morreu porquê? O coração parou, isto, aquilo, aquilo, sim, mas o que é que lhe falta à vida? E porque é que a vida desapareceu? Onde é que ela está? Né? Os médicos bem tentaram encontrar o espírito nas biópsias, não, nas autópsias. Eu hoje estou gaga. Mas ainda não conseguiram encontrar. Então, de facto, amigos, a doutrina espírita vem-nos dizer que a vida continua, mas não vem dizer, vem comprovar. Este é, de facto, um livro muito bom, recebido pelo médium franciscano de Xavier, na sequência do livro essencial, que é este, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é um livro de leitura obrigatória, sequencialmente, do princípio ao fim, se não perdemos o fio à meada. Então, só há uma maneira de entender a vida. A chave para decifrar os enigmas da vida é esta. É a chave da reencarnação. Porque através da reencarnação nós entendemos o porquê das coisas. Quem sou, de onde venho, para onde vou, o que é que estou aqui a fazer. O porquê das dissemelhanças entre as pessoas. Porque é que o meu vizinho é de uma maneira, o outro vizinho é de outra. Porque é que o meu vizinho tem um filho autista e o outro não tem. Porque é que um tem um cancro aos 20 anos, outro tem aos 50, o outro não tem nunca. Não é? Porquê? Porquê? Nós interrogamos das dissemelhanças. E das duas uma, ou não existe Deus, ou Deus é um crápula, porque só dá uma vida a cada um, e uns são ricos, outros são pobres, outros são saudáveis, outros são doentes, ou então, o que é mais lógico, existe a reencarnação, que hoje já está comprovada cientificamente. Não é? Isto vem, a reencarnação, perdão, a reencarnação vem desfazer os preconceitos raciais. Vem desfazer os preconceitos sexuais. Há aquela história do cérebro do homem, né? Sexo, futebol, das mulheres, sapatos, compras. Aquelas brincadeiras que se fazem. Mas nós esquecemos de uma coisa, é que nós não somos mulheres nem homens.
Estamos mulheres e estamos homens. Eu hoje estou homem, na próxima posso estar mulher, posso estar homem. Isso é irrelevante. O que é importante é a necessidade que o espírito tem de evoluir. Desfazem-se também os preconceitos sociais, né? Ainda me lembro à moda antiga, no outro dia havia um senhor destes nas Caldas, com um fio de ouro, só não tinha a cruz, era para aí deste tamanho, uma coisa impressionante. E então, são necessidades que as pessoas têm de mostrar que têm muito valor, quanto mais não seja pelo peso. Comparativamente com pessoas que morrem à fome e à sede no nosso planeta diariamente. Também quem estuda a reencarnação sabe que nós podemos não ter água todo o ano. Olha ali, fim de água todo o ano, que é o que está a acontecer agora. Por acaso é uma localidade, mas é o que está a acontecer agora em muitas localidades no sul de Espanha. Já não há água doce. Já tem de se racionar a água, tem de se dessalinizar a água, que também tem problemas ecológicos graves, e é um problema muito, muito grande. E nós continuamos a assobiar para o lado como se não fosse nada, não é? Então o respeito pela natureza é muito importante. Com a reencarnação ele aumenta, porque se eu sei que eu vou reencarnar, vou voltar à Terra, eu quero deixar a Terra o melhor possível e deixar aos meus filhos e ideias o melhor possível para quando voltar possa encontrar um planeta mais saudável, não é? Então, amigos, está tudo nas nossas mãos. Não fiquemos à espera que Deus resolva os nossos problemas. Fomos nós que nos comprometemos com Deus em reencarnar para resolver os problemas criados aqui na Terra por nós próprios em vidas anteriores e agora pelos nossos sucessores. E então a xenofobia não faz sentido nenhum. Né? Porquê? Porque eu amanhã posso reencarnar na Rússia, na América, no Brasil, oxalá, ali naquela zona mais quentinha do Nordeste, em Angola, onde for necessário. Qual é a lógica de agora fazermos guerras? Nós não estas fronteiras que existem, estas separações, são riscos nos mapas. Isto não existe. Não existe. Se nós pegarmos naquelas imagens da Estação Espacial Internacional, no telemóvel, podem pôr a aplicação, e veem as imagens em direto onde ela está a passar, e nós não conseguimos ver as fronteiras dos países. As fronteiras são a imaginação do homem, é fruto da mediocridade do homem, mediocridade espiritual ainda. E nós matamos-nos por meia dúzia de terrenos, às vezes por 100 metros quadrados de terrenos, irmãos matam-se e ficam a odiar-se durante centenas e centenas de anos, né? Para quê? Por causa da ganância, né? E então, companheiros, para terminarmos, o Espiritismo traz-nos estes 5 pontos básicos. Deus, o Criador do Universo, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E aponta-nos a evolução espiritual e a evolução intelectual como o caminho incessante que nós temos de trilhar para um dia também sermos brilhantes, como estas estrelinhas que aqui estão, não é? E que nos encantam ao olhar para a abóbada celeste. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre
fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estes são os nossos livros, dos quais não ganhamos um cêntimo, porque todo o lucro reverte para a Federação Espírita Portuguesa. E terminamos este nosso trabalho e ficam aqui também os contactos para se alguém precisar. E obrigado pela vossa atenção.